E é sempre muito bom poder reencontrar você aqui no programa Escola Bíblica. Hoje, quarta-feira, a gente está ao vivo junto com você no horário das 8h30 da noite, sempre com a reprise 4 da manhã e também 12h30, e trazendo aqui sobre os 7 selos. E eu quero trazer uma pergunta. Você, quando ouve o livro do Apocalipse sendo apresentado na TV, assiste aqui, acompanha pela rádio também, quando você lê o livro do Apocalipse, te traz medo ou te traz esperança? Pensa um pouquinho aí, hoje a gente vai trazer mais uma informação bem interessante, mais uma profecia bíblica, falando sobre o 4º e o 5º selo também, aqui, a partir de agora, no programa Escola Bíblica, a sua maneira interativa de estudar a Palavra de Deus. Te espero, a partir de agora. Que bom que você escolheu estar com a gente aqui no programa Escola Bíblica. Toda noite, de segunda a quinta, a gente tem um encontro marcado aqui e você tira aquela pausa do dia e reflete um pouquinho mais sobre o que Deus tem de lição para você, para mim, quais são as expectativas da Bíblia com relação ao futuro também, porque a gente está apresentando uma temporada muito especial e a temporada é Apocalipse, o fim revelado. E essa semana a gente está apresentando um tema profético aí. A gente vai começar a caminhar agora para temas proféticos. Semana que vem tem um tema muito, muito bom e você não pode perder. Vá preparando aí. Nós temos ainda hoje, amanhã, mas semana que vem vai ser muito especial. Olha só, nós lançamos hoje à tarde, a produção, a equipe aqui do programa Escola Bíblica, lançou uma pergunta no Instagram que eu achei bem interessante e foi mais ou menos com ela que eu comecei o programa de hoje. E a pergunta foi justamente a seguinte: as revelações do Apocalipse causam medo ou esperança em você? Quando você vê o Apocalipse sendo revelado, né? Você fica com medo, você fica esperançoso. Eu quero trazer algumas opiniões aqui antes da gente começar o programa de hoje, estudar sobre o 4º e o 5º selo. Olha, a Elza escreveu assim: esperança em Deus. A Ariana diz assim: já não me causam medo, mas esperança sem dúvida. Ela teve medo, né? A Naudilane diz que tem medo. A Ruth diz assim: esperança, mas um pouco de medo também. A Nayara diz assim: a mim causa esperança, vida eterna. O Vanderlei, o Warley, perdão, diz que é esperança. E mais um comentário aqui, a Edna: medo, tristeza, mas esperando e confiando nas promessas de Deus. Olha só, a gente percebe que está bem dividido aí a questão das opiniões sobre o livro do Apocalipse. Mas é importante a gente entender e conhecer, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente tira e deixa de lado aquele medo, aquela ansiedade que muitos têm com relação a alguns sinais e símbolos do Apocalipse. A gente passa a ter esperança, confiança, tá? E já que a gente postou aqui, tem uma outra pergunta que eu quero começar com você. A gente vai começar interagindo aqui antes de ir para o estudo, que é muito interessante. E hoje tem muito tema bom, muito assunto legal. Mas se você vai até o nosso Instagram, que é esse que você está vendo na tela ali, você pode entrar no Stories, quem acompanha o Instagram tem, e nós lançamos uma pergunta aqui: a Bíblia profetizou algo sobre a Inquisição? Você acha que a Bíblia profetizou algo sobre a Inquisição? A gente vai tentar entender isso, inclusive hoje aqui, tá bom? Então responda, participe. Até agora, 60% das pessoas, já teve gente participando antes mesmo da gente lançar aqui ao vivo, né? 60% acha que não. E 40% das pessoas que responderam acham que sim, que a Bíblia profetizou sobre a Inquisição. E você, o que você acha? Vamos fazer o seguinte, vamos orar. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre os materiais que a gente tem para oferecer para você, mas vamos direto para o tema, que tem muita coisa boa hoje aqui no programa Escola Bíblica. Senhor, para nós é um privilégio abrirmos a Tua Palavra, entendermos os Teus ensinos e dentro da nossa fraqueza caminharmos rumo às Tuas verdades. Nos dê força, sabedoria, decisões corretas
em cada aspecto da nossa vida e que a Tua palavra mais uma vez fale e fortaleça o nosso coração. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O primeiro e o segundo e o terceiro selos representam o povo de Deus do 1º ao 4º século. Nós falamos que eles representam justamente esse período da história do cristianismo. A gente vai agora aprender sobre o 4º selo e também sobre o 5º selo, né? Assim como os símbolos anteriores, os selos anteriores de Apocalipse capítulo 6, se você quiser e está chegando agora e quiser acompanhar, Apocalipse capítulo 6 fala sobre os 7 selos. O 4º selo é um cavalo também e um cavaleiro, tá? Antes da gente seguir, eu quero lançar 3 perguntas que foram enviadas para a gente e a gente vai responder com o programa de hoje. Eu não vou parar para responder, mas o programa vai responder essas perguntas aqui, tá bom? Olha só. O Alexandro, de Minas Gerais, ele perguntou o seguinte: o anticristo se levantaria no final dos tempos? Ele já está de pé hoje? A gente vai estudar, a partir de semana que vem, várias características do anticristo que já está se levantando, de fato, tá? Essas perguntas foram feitas através do Instagram, que você está vendo aqui, está conseguindo ver no final? Agora vai aparecer. Através do Instagram e através do WhatsApp, através do WhatsApp, tá? Algumas pessoas enviaram para a gente essas perguntas. A Dalva, de Gramado, Rio Grande do Sul, bela cidade aí, ela pergunta o seguinte: o cavalo amarelo, que a gente vai estudar hoje ainda, representa o período da igreja cristã? E a Patrícia, de Montes Claros, Minas Gerais, está perguntando: o 4º selo vem do inferno? Então pega essas ideias, as perguntas, a gente vai tentar responder essas perguntas feitas aqui, tá bom? Eu quero começar com essa projeção, essa imagem aqui. O cavalo branco, que nós já estudamos essa semana, representa o povo de Deus com uma doutrina pura, isso a partir do ano 31, que representa a igreja de Éfeso, das 7 igrejas, o período de Éfeso. Depois a igreja de Esmirna, um período sofredor da igreja, que a gente viu onde houve derramamento de sangue, onde as pessoas sofreram. A igreja de Pérgamo, que foi o 3º selo, o cavalo preto, representa um período em que a igreja começou a assimilar doutrinas pagãs. E a gente vai estudar agora o 4º selo, um cavalo amarelo. E a gente tem que ler, então, o texto de Apocalipse 6, 7 e 8, que diz assim: Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouviu a voz do 4º ser vivente, dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte. Olha só, cavalo amarelo chamado Morte. E o inferno estavam seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade, por meio das feras da terra. Então tá bom, a pergunta que foi feita inclusive aqui, uma telespectadora perguntou se o cavalo amarelo vinha do inferno, né? A gente tem que entender o seguinte, que na verdade Hades é o termo usado aqui, que traduzindo significa sepultura. Então esse cavalo, na verdade, esse período da igreja cristã, a visão do cavalo amarelo, que é o 4º selo, simboliza um período no qual se consumou a degradação da igreja cristã. Inferno significa sepultura. A igreja cristã naquele período, como organização cristã, morreu. E a gente vê a imagem aqui do cavalo amarelo. É até estranho, né? A gente imagina assim, poxa, então a igreja morta deveria ser o cavalo preto, não o cavalo amarelo, né? Mas essa degradação, ela teve início, eu vou mencionar por que o amarelo aqui, mas ela teve início simbolizando um cavalo vermelho, que se acentuou com um cavalo preto, e tornou-se terrível com um cavalo amarelo. Tanta perseguição que o povo, o meio, o simbolismo cristão começou a assimilar de fato as falsas doutrinas. Na verdade, a palavra grega que significa o cavalo amarelo é chloros, que é um esverdeado pálido, a cor da morte. Você já viu quando a pessoa, vamos analisar, você já foi num velório em algum momento, né? Quando a pessoa ela falece, ela fica amarelada porque não tem mais o sangue circulando ali.
é um amarelado meio esverdeado pálido, diríamos assim, o cloros. Então, o amarelo é a cor da morte, quando a igreja morreu. Tem até um exemplo de uma múmia aqui, né? E a gente pode ver, infelizmente, no nosso dia a dia também, que a morte ela tem essa tendência da característica física se tornar a pessoa pálida, amarelada. Esse período foi o período que a igreja morreu e é o período que houve a Inquisição. E a pergunta que a gente lançou aqui para você no Instagram, no Stories, é se houve de fato uma relação bíblica, se a Bíblia profetizou sobre a Inquisição. Quando a gente fala em Inquisição, houve uma carnificina que foi cruel, essa carnificina. E olha só o período que eu quero trazer para você. O período histórico corresponde ao ano de 538, tá? Então, o quarto selo, que é o cavalo amarelo, que é a igreja morta, é de 538, com o decreto de Justiniano, até 1517, o começo da Reforma Protestante. As doutrinas puras, elas foram pisoteadas cada vez mais, e os cristãos vão se aproximando cada vez mais do paganismo, vão perseguindo assim os cristãos que decidiram permanecer fiéis à doutrina pura da Bíblia. Você percebe que, mesmo acontecendo algumas características ao longo da história, hoje em dia, 2021, em vários contextos existem essas igrejas sendo representadas também, né? Algumas igrejas hoje são perseguidas, hoje algumas são ligadas à verdade pura da palavra de Deus, e como pessoas, indivíduos também, algumas pessoas são perseguidas, outras permanecem puras, outras misturam paganismo com cristianismo. E olha que curioso, foi durante 1260 anos de perseguição, nesse período que a gente mencionou aqui, que os templos pagãos, eles viraram igrejas cristãs. Olha só, o paganismo começou a se misturar com o cristianismo. E agora, o que aconteceu? Os que se diziam cristãos começaram a perseguir e matar outros cristãos. Roma pagã torturava os criminosos por roubarem, tá? Roma pagã, alguém roubou, ele era torturado. Mas Roma cristã torturava os cristãos por lerem a Bíblia. Olha só, cristãos torturados por quê? Porque liam a Bíblia, nesse período do cavalo amarelo, tá bom? A gente vai dar uma pausa, daqui a pouquinho eu quero dar um exemplo para você de como que esse processo todo do cavalo amarelo, e a gente vai para o quinto selo também, o quarto selo é o cavalo amarelo, a gente vai para o quinto selo, e entender um pouquinho essa trajetória da Igreja de Deus, da Igreja Cristã, que traz grandes lições preciosas da Bíblia para cada um de nós. Vou dar uma pausa rapidinho, vai participando aí, escreve no Stories do Instagram também, se você realmente acredita que de alguma maneira a Bíblia, ela demonstrou já na história a questão da Inquisição. A gente volta já. A Novo Tempo está oferecendo para você sempre uma mensagem de esperança, falando sobre a palavra de Deus e o livro do Apocalipse. Embora muitas pessoas acreditem que esse livro é um livro de medo, um livro que traz desesperança e receio, a gente está apresentando aqui no Apocalipse o fim revelado, que é essa temporada que vale a pena a gente acreditar que Deus está conduzindo a história do mundo, que Deus está conduzindo a sua vida também. Para você que está chegando agora, a gente está estudando nessa temporada temas proféticos. Essa semana a gente está falando sobre os 7 selos, a gente vai continuar fechando o quarto selo agora, vamos falar sobre o quinto, e amanhã a gente vai falar sobre o 6º e o 7º selo, que são muito interessantes também. Mas olha só, 2 informações bem rápidas para você. Eu quero oferecer para você esse material e é gratuito. Muita gente fala assim, o que é de graça não vale a pena, mas vale muito a pena. A Novo Tempo faz questão de oferecer para você, porque é esse o objetivo da Novo Tempo. Material de qualidade sobre o Espírito Santo. Você quer conhecer mais sobre o Espírito Santo? Você quer receber o Espírito Santo na sua vida? A Bíblia fala sobre isso. Então você pode enviar para a gente nesse momento um WhatsApp para o 12982444449 e dizer assim, quero receber o material, quero receber a revista, o estudo bíblico sobre o Espírito Santo, e a gente vai enviar para você, tá bom? Vamos voltar então ao quarto selo de Apocalipse 6.
Por trás desse processo triste que envolveu o cristianismo, que nós mencionamos aqui, o quarto selo é o período em que a igreja cristã abandonou os princípios bíblicos. Cavalo amarelo representando morte, a morte da igreja, a morte do cristianismo real e puro. Havia alguém que estava por detrás, que se levantou contra Deus no céu, tentou tirar a soberania de Deus. Ele tentou destruir a Bíblia e colocar-se no lugar de Deus. Lúcifer foi se infiltrando devagar dentro do cristianismo. Os mandamentos de Deus foram substituídos por mandamentos de homens. Eu quero trazer para você aqui rapidamente, porque a gente tem que falar sobre o quinto selo ainda, tá? Mas olha só, esse é o mandamento, os 10 mandamentos bíblicos, do seu lado esquerdo, tá bom? Do seu lado esquerdo, os 10 mandamentos bíblicos. Do lado direito, os 10 mandamentos que foram substituídos, mudados no período do quarto selo do cavalo amarelo. Vamos só pegar alguns aqui. Os 3 primeiros, por exemplo, do lado esquerdo. Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento do lado direito, que foi mudado, contrário ao que a Bíblia diz, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não farás para ti imagens de escultura, não as adorarás. E do lado direito, não tomar o santo nome de Deus em vão. O terceiro, mandamento bíblico do lado esquerdo, que é original, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E do lado direito, guardar domingos e festas. E aí vai. E você conhece essa mudança, você já leu sobre isso. Você que é uma pessoa religiosa entende que, infelizmente, isso é real, é forte. E existem pessoas com o coração sincero, pessoas de Deus, que infelizmente estão seguindo isso. Por isso é importante a gente estudar a Bíblia, a profecia. Vamos ao quinto selo. O quinto selo do Apocalipse, não aparece mais cavalos. O período de tempo avança e os detalhes da profecia bíblica podem ser percebidos na história. Quando Deus fala do futuro, Ele não apresenta probabilidades, Ele fala de realidades. Eu falo assim, possivelmente vai acontecer. Não, vai acontecer. Nas mãos de Deus está o controle da história desse mundo. E da mesma maneira, Deus quer assumir o controle da sua história também. Eu quero ler para você aqui o quinto selo, Apocalipse 6, 9 a 11, diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó Senhor Deus, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada a vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. A palavra alma, que nós lemos aqui, psique, ela é traduzida várias vezes na Bíblia, aliás, aparece mais de 100 vezes esse termo. É traduzido como pessoa, né? Então, assim, a alma daqueles, as pessoas que morreram, é uma linguagem figurada, como se a gente dissesse assim, olha, aqueles que morreram estão, o sangue deles clama. Não quer dizer literalmente, o sangue vai recair sobre aqueles que mataram. E, por exemplo, o exemplo de Caim a gente pode perceber, né? O que aconteceu com Caim e Abel. Não literalmente Abel, o sangue dele clamava, né? O quinto selo é uma extensão do quarto selo. Aqui a gente percebe a data que corresponde ao quinto selo, de 1517 a 1755. A gente vê o símbolo aqui, não é um cavalo mais, mas as almas debaixo do altar, ou seja, as pessoas que morreram como se estivessem clamando justiça. Os mártires, aqueles homens e mulheres que morreram por causa de Deus, por causa da verdade. No verso 9, olha o que diz o verso 9, vamos reler, a gente lê o texto todo, mas olha só, o verso 9 diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. O quinto selo, ele destaca uma coisa interessante. O quadro dessas testemunhas de Deus, os seus filhos mortos, pela espada do líder religioso romano. Então,
O sangue dessas pessoas clama, e um dia Deus colocará justiça sobre aqueles que morreram por causa da verdade. O verso 10 diz assim, tá? Clamaram em grande voz dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Esse sangue simbolicamente clama por justiça, já falamos aqui, e eu reforço algo que eu mencionei, né? Assim como o sangue de Abel foi assassinado pelo irmão Caim. Verso 11 de Apocalipse, a gente conclui esse quinto selo com o verso 11, que diz assim, então a cada um deles foi dado o quê? Uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Essa vestidura branca representa, simboliza a dignidade da justiça de Cristo que os mártires têm o direito. Mas olha que interessante, eles não receberam, eles não foram para o céu receber, não. O próprio texto diz assim, que eles receberiam quando outros fossem perseguidos, assim como eles foram. Antes da volta de Jesus, escuta aqui, isso é para você agora. Antes de Jesus voltar, o grupo fiel a Deus será mais uma vez perseguido. Você acha que não? A Bíblia declara isso, a profecia mostrou toda a trajetória. Embora esse povo tivesse recebido a vitória, eles deveriam descansar lá no túmulo, um pouco mais, até que Jesus venha e dê a recompensa para eles e para todos aqueles que forem fiéis. Em algum momento da vida, nós já paramos para pensar sobre a injustiça desse mundo, né? A gente vê injustiça constantemente. Nós vivenciamos um mundo injusto, no meio político, no meio religioso, no meio da sociedade, de modo geral, dentro das famílias, dentro do lar. Para muitos de nós, é muito revoltante. Eu, particularmente, eu tenho um senso de justiça um pouco exacerbado, né? Eu me indigno com algumas injustiças, e você possivelmente também, né? Especialmente porque a nossa cultura, ela liga muito também à questão do merecimento, a pessoa não merece, né? De certa forma é algo que o ser humano ele tem. O nosso senso de justiça funciona basicamente assim. Mas Apocalipse, o livro do Apocalipse, ele destaca que a gente vai encontrar justiça na morte daquelas pessoas. Esse é o quinto selo. Morreram, hoje há um clamor pela morte dessas pessoas, mas o quinto selo diz assim que com a volta de Jesus, essa justiça será estabelecida. Amanhã a gente vai trabalhar um pouquinho o sexto e o sétimo selo. Tema muito especial. A Bíblia diz que o sangue daquelas pessoas serão um dia julgados, né? Eles clamaram por vingança. Isso não aconteceu de imediato, mas vai acontecer um dia quando eles e você receber a vestidura branca de Cristo Jesus, simbolizando aquilo que a gente viveu, as nossas lutas, a nossa vitória. Essa merecida recompensa será no futuro, muito em breve. Deixa eu lembrar você de uma coisa, encerrando o programa aqui. Você pode continuar estudando com a gente, você pode continuar acompanhando esse programa. E eu quero desafiar você a pedir o material, assistir também os programas anteriores. Você está vendo o NT Play aqui agora, você pode assistir todos os programas anteriores entrando no NT Play, escrevendo ali Escola Bíblica. Siga a gente nas redes sociais, vou aproveitar esse tempinho aqui, tá? Siga o nosso Instagram, acompanhe pelo Facebook, às segundas e quartas a gente transmite no Facebook também. E peça o seu estudo bíblico pelo WhatsApp, a gente vai enviar para você, tá bom? O telefone você está vendo na tela, diga assim, quero receber Apocalipse, o fim revelado, e você vai poder acompanhar o restante dessa temporada. Deus abençoe muito você. Amanhã, o sexto e o sétimo selo do livro do Apocalipse. Vamos falar com Deus. Senhor, que bom entendermos que no quinto selo o Senhor traz uma lição para nós. Que homens e mulheres foram fiéis, mas o Senhor não se esqueceu dessas pessoas. Muitas vezes sofremos injustiças também,
mas que bom que o Senhor não se esquece de nós. Nós nos colocamos em Tuas mãos e pedimos que o Deus justo faça justiça por cada um de nós, no seu tempo, no momento certo. Oramos em nome de Jesus. Amém.